Dando continuidade ao nosso estudo de vistas, hoje nós vamos ver as vistas 2D verticais, né? A gente viu as vistas de plantas e nessa aula nós vamos ver vistas de elevações e cortes. Mas antes eu queria só complementar um assunto importante que eu até mencionei sobre direção da vista. E a direção da vista é uma propriedade de vista que só existe nas plantas estruturais. Tá? Se eu pegar aqui a planta do térreo e clicar em editar tipo, eu vejo aqui que eu tenho identificador de chamada, legenda, né? Esses parâmetros aqui relacionados a esta vista. Se eu pegar a planta de térreo de planta estrutural em editar tipo, aqui eu encontro um novo parâmetro que é exatamente a direção da vista, né? Abaixo ou acima, okay? E aí ele vai mudar a forma de ver a questão estrutural. O resultado esperado é algo parecido com essa figura, também uma imagem da própria Autodesk. Aqui seria um caso de uma vista, né? Direção da vista para baixo, direção da vista para cima. Aqui é uma questão de representatividade, como eu mencionei, há uma diferença de um país para o outro, mas de uma forma geral essas seriam as representações desejáveis. Lembrando que essa representação tem a ver com toda a configuração da minha vista, né? E nessa configuração há vários parâmetros aí e fatores, né, a considerar, que a gente já viu ao longo desse curso, como o VG, né, visibilidade e gráficos, configurável para cada vista, escala, o modo de apresentação, nível de detalhe, então todos aqueles parâmetros, né, de configuração da vista com os quais a gente já está acostumado. E dentre eles, talvez o principal, eu destacaria aqui o nosso modelo de vista. Quem não se lembra de modelo de vista, um item mais do que importante, um item fundamental para agilizar as suas apresentações, e você pode recordar lá na aula F19, ok? Ainda aqui mesmo do curso avançado no módulo F, com recursos e técnicas de projeto. E também complementando sobre regiões de planta, né, que a gente criou aqui, eu tenho como controlar a visibilidade, né? Quando um elemento é desenhado aqui nessa cor verde aqui, atribuída pelo próprio Revit, isso implica que ela não será visível na impressão, na plotagem, né? Mas eventualmente você pode querer deixar demarcada essa região de planta. Então você nesse caso vai usar a visibilidade gráficos, né, dessa vista, e nas categorias de anotação você vai achar aqui regiões de planta, né? Você coloca ou não, né, ela como imprimível, né? E você pode determinar como ela vai ser impressa, né? O contorno dessa região. Eu poderia, por exemplo, colocar uma espessura mais grossa, numa cor vermelha, e com um padrão de exibição aqui, Haydn, por exemplo. Ok, aplicar ok. E para essa vista aqui, essa região demarcada como região de planta, ela apareceria tracejada. Beleza? Apenas uma complementação, como eu mencionei, vão aparecendo alguns detalhes aí e a gente vai acrescentando aos nossos conhecimentos. E para aproveitar essa deixa aqui e não perder a viagem, vou acrescentar também que aqui no site cadnorma.com.br, na página para Revit, eu vou ter os links para as videoaulas, e aqui no nível intermediário, dentro do assunto esquadrias, nível E2 aqui, eu acrescentei uma aula chamada detalhamento, que não é um assunto propriamente de esquadrias. Eu até deveria tê-lo encaixado nesse novo assunto que diz respeito a um outro tipo de vista de planta, que é a vista de detalhamento. Mas na época eu achei oportuno e resolvi encaixar aqui. Então quem não se lembrar, dá uma olhada lá na aula E208, mais facilmente achável aqui pelo próprio índice no site do Cadnorma, mas diz respeito a esse item aqui, né? A gente criou as vistas na aula passada aqui, vista de planta,
Mas eu tenho essa outra vista aqui, que é a chamada de detalhe ou call out, né, que a gente faz um determinado retângulo, né, resumidamente, e o Revit automaticamente cria aqui em plantas de piso, tá? Por isso até que eu não destaquei uma categoria específica, porque ela faz parte de planta de piso chamada planta de detalhe, né? Onde ele faz o que? Ele pega cria uma vista com uma região de recorte aproximada daquela área. Repare que ele já adequa uma escala aproximada para essa vista criada. Obviamente aqui eu posso alterar essa escala, mas de qualquer forma é criada uma nova vista para o caso de detalhamento. Tá ok? Só complementando esse assunto, vistas de planta. Ok? Se encaixa em planta de piso as chamadas de detalhe. Volta lá naquela aula e dá uma olhada. Quando eu inserir essa vista em uma planta, em determinada folha, esses dados aqui são automaticamente preenchidos com o número do detalhe na folha e o respectivo número da folha. Ok? Ainda nesse capítulo nós vamos dar uma abordagem aqui especial sobre essas chamadas aqui, essas anotações especiais. Ok? Bem, então vamos para o próximo assunto, próximo tipo de vista 2D, que são as vistas de elevação. Quando você começa um novo desenho, um novo projeto, geralmente, quando você começa através de modelos de construção do próprio Revit, ou a maioria dos templates, você tem no mínimo esses 4 observadores que correspondem a 4 elevações básicas, elevação sul, leste, oeste e norte. Essas são as elevações primárias, mas você pode inserir outras elevações, como a gente já viu também no capítulo sobre vistas, Essas elevações podem ser elevação de uma vista arquitetônica, vamos generalizar, ou do modelo de estrutura que o Revit chama aqui de elevação de moldura. Elas têm a mesma concepção, de uma forma geral. O que muda é a relevância, ou a visibilidade desse ou daquele elemento. Esses observadores ou símbolos de elevação, eles são compostos de diversos elementos. Se eu clico em um desses símbolos, ele me mostra em princípio essa barra azul aqui cheia, que é o ponto onde a visualização se inicia. Aqui eu estou pegando a vista oeste, essa vista e esse início ele não depende, da posição do observador. Eu estou colocando a posição aqui fora, mas o início da vista eu posso transladar para qualquer posição. Aqui eu estou vendo externamente a edificação. Se eu pegar aqui a elevação oeste, repare que eu estou vendo a edificação de fora. Se eu pegar esse começo de vista e trouxer mais aqui para dentro da edificação, reparem que aqui nesse trecho ele está cortando a parte interna da edificação e aqui está olhando a vista externa. Então eu posso acessar a vista também clicando 2 vezes nesse elemento, e aí essa vista de elevação passou a ser meio corte, meio vista. Então daí dá para a gente já concluir que o símbolo de elevação e o símbolo de corte, eles têm a mesma natureza. Um outro componente interessante do símbolo de elevação é a profundidade. Reparem que eu coloquei uma diferença aqui nesse símbolo aqui, por exemplo. Ele não tem essa linha tracejada. É simplesmente uma propriedade. Eu clicando aqui nesse elemento, eu vejo aqui, olha, recortar vista está habilitado. Já esse aqui não está habilitado. Se eu habilitar, aparece aqui essa linha de profundidade, que mostra até onde que eu vou visualizar, qual é o alcance da minha vista. Eu, por exemplo, posso querer que essa vista alcance só até aqui. Então, na minha vista sul, eu veria esses lados da edificação, mas não veria esse último lado aqui, porque o fundo da minha vista está indo só até aqui. Vou lá na vista sul, repare que eu tenho apenas parte da edificação, essa parte aqui não é mostrada, apenas uma partezinha do telhado que ainda está dentro da profundidade daquela vista. Então, recorte de vista é um dos elementos dessa elevação. Para eu criar novas elevações, como eu mostrei, eu venho aqui em vista, símbolo de elevação,
no caso aqui, quando eu não seleciono nenhum tipo, né, daqui desses, ele vai automaticamente aqui para a elevação de arquitetura, e aí eu posso colocar em qualquer parte, né, e ele tem uma propriedade interessante, que quando eu me aproximo de uma parede, né, ele automaticamente faz o direcionamento dessa vista, né, para essa parede, para o elemento arquitetônico mais próximo. E outra característica interessante, vou colocar aqui dentro de um cômodo, e ao selecionar esse elemento, né, ele tem vários componentes, e tem um que é exatamente essa bola aqui em volta. Repara que quando eu criei esse símbolo, né, coloquei esse símbolo aqui, ele automaticamente criou em elevação esse Elevation 0A, né. Se eu clicar nesse elemento aqui na bola, vamos chamar assim, né, de uma forma simples, reparem que está habilitado aqui essa vista, mas na verdade essa elevação é formada de 4 vistas, né? Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma planta onde eu queira fazer um detalhamento das 4 paredes de um cômodo, eu simplesmente habilito, e reparem que quando eu habilito uma vista, ele automaticamente cria essa vista, né? E ele já tem os nomes pré-definidos que você pode alterar, né? Mas ele cria essas 4 vistas. No entanto, esse símbolo especificamente que eu estou utilizando aqui, ele é feito para vistas externas, né? Porque reparem que eu não consigo mover cada item desse, né? Ou pelo menos eu não consegui mover cada item desse separadamente, né? Cada triângulo desse, eles são aqui, me parecem indissociáveis. No entanto, se eu clicar nesse elemento, né, que é a elevação, e eu vier aqui no seletor de tipo, eu tenho uma elevação interna. Porque se eu usasse, vou voltar aqui, esse símbolo, quando eu inserisse, né, as vistas numa folha, reparem que esses números aqui que dizem respeito exatamente ao número do desenho e à folha onde ele está locado, eles ficariam embolados aqui, uns sobre os outros. Ok? Então, existe um símbolo específico para elevações internas, está aqui a elevação interna, onde os nomes das elevações ficam do lado de fora. E aí eu posso eventualmente até colocar cada um numa folha, ou eles colocados em folhas separadas conforme a necessidade, e não haver essa sobreposição. E evidentemente, quando eu for colocar uma elevação, na hora de colocar eu já posso escolher aqui elevação interna. E a mesma coisa, quando eu me aproximar de uma parede, ele identifica a parede mais próxima e ele dá preferência a criar aquela vista. E aí depois eu posso selecionar esse elemento e habilitar ou não as demais vistas. E uma vez colocadas as vistas, elas funcionam, né, de maneira independente, embora eu esteja todas elas atreladas ao mesmo símbolo. Então, por exemplo, eu selecionei esse Elevation 0C. Se eu clicar agora em deletar, né, ou excluir, ele avisa que a vista Elevation 0C será excluída. Eu clico em OK. Ele apaga esta vista, apaga daqui, né, da relação de vistas, mas a qualquer momento eu posso vir aqui e simplesmente habilitar. Quando eu desabilito por aqui, ele também oferece a mesma mensagem de uma outra forma, mas de qualquer maneira ele está excluindo essa vista, ok? E para cada vista que eu seleciono, ele tem as diversas propriedades, e no símbolo de elevação, se eu vier aqui em editar tipo, modelo de vista para novas vistas, quando eu posso atribuir imediatamente, quando eu crio uma nova vista atrelada a esse símbolo, alguns daqueles modelos de vista, né, que carregam em si as suas características de visibilidade de cada elemento. A gente já viu isso em outra aula, uma aula muito importante, né, que é uma aula sobre os modelos de vista, ok? Com relação à elevação de moldura, né, cria uma elevação de estrutura para mostrar o contraventamento vertical. Ao acionar esse comando, repare que ele pede aqui, ó, clique no eixo ou plano de referência nomeada para colocar a elevação. Então, esse tipo de elevação, ele é basicamente destinado a elementos estruturais. Para isso, nós vamos abrir um outro arquivo aqui,
que eu vou colocar também lá disponível no site do CAD-Norma, já junto ao índice, onde eu vou colocar aqui vista, elevação de moldura. E agora sim, repare que ele seleciona o eixo aqui, para visualizar exatamente esse contraventamento que eu não consigo ver aqui na parte estrutural. Se eu der um duplo clique aqui na ponta dessa elevação, ele vai me mostrar aqui, o objetivo desse tipo de vista é voltado para a estrutura, né? Então ele já tem uma predefinição de visibilidade inicial, onde eu posso até alterar, mudar para nível alto. Ele veria com mais detalhes as vigas, né? Mas seria um tipo de elevação para enumerar os contraventamentos, né? Que seriam esses elementos oblíquos aqui na estrutura, né? E se eu vier aqui em visibilidade gráficos, ele tem toda uma pré-determinação, uma predisposição de visibilidade dos elementos para poder destacar exatamente os elementos principais, que nesse caso são os elementos estruturais. Quando nós formos abordar a parte de estruturas do Revit, eu vou entrar em maiores detalhes sobre esse tipo de elevação, tá ok? Por enquanto vamos apenas ficar com essa informação de que esse tipo de elevação de moldura, é basicamente para mostrar o contraventamento. E só mais uma coisa a destacar é que em relação à linha, né, de alcance, repara que ele automaticamente também define para o próximo elemento estrutural, né, porque eventualmente aqui nesse outro eixo eu posso ter um contraventamento invertido, né, um seria inclinado para um lado, conforme esse aqui, e o outro seria inclinado para o outro, então daria interferência visual. Ok, então essa elevação de moldura ela restringe também o recorte dessa vista, né, para não embolar, vamos dizer assim, os elementos estruturais interessantes. E claro que uma grande utilidade desse tipo de elevação será não só ver os elementos estruturais, mas desenhar os elementos estruturais. Repare que quando eu estou fazendo aqui as vigas, os pilares, eu precisar desenhar esse contraventamento, eu frequentemente vou criar esse tipo de elevação, ainda que temporária, apenas para desenhar os contraventamentos, e depois eu posso até eventualmente eliminar essa vista se for o caso, ok? Vamos tratar isso mais uma vez, ressaltando lá quando a gente for abordar o Revit na parte de estrutura. Bem, e para finalizar esta aula, ainda sobre o símbolo de elevação, vamos ver nesse desenho aqui, em gerenciar, eu tenho configurações adicionais, e eu tenho aqui, identificadores de elevação. Então eu tenho aqui famílias, é uma família de sistema, sempre lembrando, eu tenho famílias de sistema, por exemplo, escadas, telhados, corrimãos, aqueles elementos que não estão associados a arquivos externos, arquivos RFA, que seriam componentes do tipo padrão. E eu tenho um terceiro tipo de família que é modelada no local, família de sistema, família de componente padrão e família modelada no local. Então esse símbolo de elevação é uma família de sistema, significa que eu não tenho um arquivo RFA associado a ele, tá? Reparem que nem está habilitado aqui o carregar família. Eu defino esses elementos aqui no próprio projeto, Então, por exemplo, a família está aqui identificado, identificador de elevação, e o tipo, eu tenho basicamente aqui círculo de 10 mm, círculo de 2 mm. E como marca de elevação, eu tenho aqui, círculo da marca de elevação. Eu tenho essas opções aqui, e uma delas aqui que eu vou destacar apenas para a gente ter uma ideia do que se trata, é o quadrado de marca de elevação. Esses elementos aqui fazem parte do símbolo de elevação, que é esse conjunto, tá? Que é formado pela marca de elevação, que seria esse círculo mais o apontador, e os elementos de legenda, que vão dizer o nome da vista, a folha onde ele está, o número do detalhe na folha. Então, essa marca de elevação diz respeito ao desenho utilizado nesse símbolo de elevação. Então, só para exemplificar do que eu estou falando, eu vou criar aqui um novo, vou duplicar, chamar de eleve quadrada.
colocar um nome qualquer. Tá? Esse ainda na família identificador, que é o desenho, né? O tipo, eu criei um tipo chamado eleve quadrada, e a marca de elevação para esse eleve quadrada vai ser esse quadrado de marca de elevação. Clique em OK, beleza. Então aqui, ó, nesse elemento agora, ele é um tipo de elevação. Se eu vier em editar tipo, e eu tenho aqui, ó, família do sistema, elevação, tipo, né? Agora o identificador de elevação eu vou mudar. Vou mudar para qual? Vou mudar para o meu elevação quadrada. Clique em OK. Quando eu clicar em aplicar, olha lá, esse elemento, que é o elemento Building Elevation, a elevação externa no caso, ele mudou, né? Manteve todas as informações de legenda, mas o indicador de elevação, o desenho, ele foi alterado. Ok? Então eu alterei aqui o tipo elevação. Eu poderia também ter criado um novo, né? E mantido dois símbolos diferentes, um para cada caso. Bom, vamos encerrar por aqui. Esse assunto é um pouco complexo e extenso, mas como eu já mencionei na primeira aula desse capítulo, ele é fundamental para a composição das nossas folhas, e aí eu vou misturar um pouquinho listas e anotações, às vezes porque são assuntos correlacionados. Bons estudos e até a próxima aula.